Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo quais foram as atualizações que a gente tem no DP Auto Rig System, tá? Essa é a versão 3.07. Tivemos muitas alterações nessa versão nova do Auto Rig e eu vou apresentar para vocês o que é que a gente implementou de novo, tá? Então, pode ser um pouco longo esse vídeo, mas eu vou querer passar cada um dos passos que a gente alterou para que todo mundo fique atualizado com o que a gente criou de novo, tá bom? Bom, aqui eu tenho um TXT com cada um dos commits que a gente fez no GitHub. Se você quiser pegar essa versão, você pode ir no nosso blog, ou então você pode ir diretamente no GitHub, tá? Vamos lá, esse commit que eu fiz aqui no dia 28 de outubro de 2019, a gente fez a implementação do DP Copy Skin, tá? Para quem não sabe o que é isso aqui, é uma ferramenta nova que a gente criou para o DP Auto Rig System, que ele vai copiar o skinning de uma geometria para outra. A gente gravou uma série de vídeos tutoriais, se não me engano, foram 5 vídeos tutoriais para explicar como que a gente criou essa ferramenta. A gente criou ela do zero, tá? Então, pode ser interessante. Quem quiser procurar nos nossos vídeos tutoriais gratuitos, você pode encontrar como que a gente criou essa ferramenta que é o DP Copy Skinning, tá? Aqui a versão 3.06.03, a gente corrigiu algumas coisinhas no DP Facial Controls e também a gente criou um Skinning Filter. Eu acho que eu vou mostrar para vocês no rig, né? No script o que é que a gente tem. Essa aqui também é uma coisa nova, uma implementação mais recente que a gente fez, que é uma tela de loading. Essa janelinha de loading ela é importante para o usuário saber que o script está carregando na memória antes dele abrir. Uma vez que ele abriu e carregou todos os módulos de livraria, de biblioteca na memória, ele não mostra mais essa imagem. Por exemplo, eu poderia dar load nele outras vezes aqui, ele não tem mais aquela tela, porque já está carregado na memória, tá? Então ele vai aparecer provavelmente uma vez a cada sessão do Maya. Aqui quer dizer uma sessão, quer dizer quando você fechar o Maya, abrir de novo, for carregar o script DP Auto Rig System, ele vai abrir isso de novo, porque ele está carregando na memória todas as informações dos módulos, tá? Então é normal que isso aconteça. Muito bem, então na tab de skinning, igual eu estava comentando aqui com vocês, ó, a gente tem o Skin Filter, tá? Que é basicamente quando a gente tem aqui um rig, eu vou criar qualquer rig aqui, por exemplo, ARM rig. Ele vai gerar para a gente o rig do ARM, que é um braço, né? E aqui a gente tem a listagem dos nossos joints. Por exemplo, ele tem agora essa parte aqui que é o filter, onde você poderia filtrar, por exemplo, eu quero só ver o ARM. Então eu venho aqui em ARM, lembrando que ele é case sensitive, ou seja, ele vai reparar se tem maiúsculo ou minúsculo antes de listar aqui. Se eu quiser, por exemplo, finger, só eu mudar. Isso. Por exemplo, dos fingers eu quero que seja só o pink. Então eu posso dar um espaço e pedir aqui pink. Aí ele vai listar só quem tem finger pink, tá? Aqui no caso ele vai listar os dois, mas se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um underscore, ele vai listar só finger pink, tá? Se eu quiser só pink, é a mesma coisa, eu posso tirar o finger e ele já vai vir junto. Caso eu queira pink e arm, aí eu posso dar um espaço e pedir arm. Aí ele vai listar o arm pink aqui pra gente, tá? Isso é muito útil quando a gente tem um rig completo de um biped, por exemplo, onde a gente tem head, teeth, aí a gente tem leg, então tem muitas informações. Eu fiz isso aqui justamente para ajudar a gente na hora de filtrar, tá? Essa aqui é a opção. Aqui, uma outra coisa, a gente corrigiu também no código HTTPS para não cair em site sem segurança, tá? Então é só uma questão mesmo dos links que vão para algum site seguirem a norma atual, tá? Outra coisa que a gente fez também foi o multifilter, que eu acabei de mostrar. Se eu colocar um espaço, ele vai listar dois, né, ao mesmo tempo. A gente adicionou também uma coisa muito legal nessa versão, que é o update. O update agora ele tem um menu no about dele, ali no menu help dele, né? Aqui que você pode fazer o download de uma nova versão. Basicamente é assim, ó, se você vier aqui no help, você tem aqui update. Se você clicar nele, ele vai fazer uma verificação com a versão que está disponível na internet, no GitHub.
e ele vai te falar, olha, essa versão sua que você está utilizando, ela é atual. Você pode deixar esse Automatic Check for Updates, que ele vai checar toda vez que você ligar o script, ele vai fazer essa checagem uma vez por dia, tá? Só para saber se tem uma nova versão lá. Eu vou fazer uma alteração aqui no meu script, por exemplo, aqui a versão que ele está é 3.0700. Vou fazer uma alteração temporária aqui no DP Rig System. Vou mudar aqui para, sei lá, 3.5, tá? Vou salvar. E agora, se eu pedir para verificar de novo aqui a nosso update, aí, opa, ele ainda não deu load, vou dar load de novo nele aqui, porque agora ele carregou de novo a alteração que eu fiz e salvei, tá? Então ele vai verificar no update, agora sim, ó. Ele falou, epa, a sua versão é 0.5 e nós temos uma versão nova no GitHub, então aqui a gente tem as opções para o que a gente faz com isso. A gente pode ver o que mudou. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir o seu browser e ele vai ver no seu browser, nos últimos commits, o que é que foi feito em cada um dos commits. Você pode vir aqui e clicar nesses pontinhos aqui, ó. Ele vai te informar o que é que teve nessa última alteração que teve no AutoRig, tá? Outra coisa também que a gente pode fazer é visitar o site do GitHub. Esse aqui é mais simples ainda, ele vai abrir direto o DP Rig System do GitHub. Você pode dar um clone aqui ou fazer um download do zip que você quiser para fazer o update do seu rig, ou então você pode vir aqui também pedir o download latest version. Então, quando você clica aqui, ele vai te perguntar, ei, onde é que você quer salvar esse arquivo zip? Aí eu aconselho vocês colocarem no desktop ou alguma coisa assim que vocês quiserem. Pode pôr assim temp ou dpar, né? Update, por exemplo. Aí você faz um save e ele vai fazer o download para você dessa versão e colocar lá na pastinha. Então, para você fazer o update do AutoRig, você pode pegar esse zip, extrair ele. Eu vou mostrar rapidamente aqui, né? Você pode vir aqui, pegar esse zip que você fez o download. Você vai extrair ele, extract here, por exemplo. Aí lembra que ele vem com esse código todo estranho aqui, a gente não vai usar isso. Você vai entrar dentro dele, vai pegar só a pastinha DP Rig System, Ctrl C, aí você vai lá no seu Documents, que é aqui Documents, você pede aqui Maya Scripts, aí você vai dar um Ctrl V, ele vai sobrescrever. Você pode deletar esse cara e sobrescrever esse arquivo que você fez o download, tirando ele do zip, tá? Essa é uma forma de você fazer o update. Senão, a outra forma de fazer o update dele também é interessante. Você pode vir aqui, eu vou pedir de novo para checar o update. E aqui, isso aqui é sensacional. Isso aqui eu achei muito legal de fazer, que é a instalação dele da última versão. Então, por exemplo, agora a gente está com a versão 1.5 temporária lá e eu quero fazer um install. Eu clico aqui, ele vai fazer o download, extrair o arquivo, jogar dentro da pastinha e limpar. Não vai deixar nenhuma sujeira no seu computador. Pode ficar tranquilo que não vem com nada de impróprio, tá? Ele está bem limpo e isso é uma maneira prática e fácil de fazer o update, tá? Então ele agora falou que está instalado a versão 3.07. A gente vai verificar se realmente está vindo aqui no About, por exemplo, para ver. Agora é 3.07 mesmo, ele fez o update para a gente. E a outra coisa, se a gente checar o update, ele vai verificar, opa, não tem nenhum update. Se você quiser deixar isso aqui marcado, cada vez que tiver um novo commit no GitHub de atualização do AutoRig, ele vai habilitar para você, tá? Então ele vai te avisar quando você abrir o AutoRig a próxima vez, se tem uma versão nova para você fazer o update, tá bom? Então isso daqui é uma coisa fantástica que eu acho que a gente criou, nova agora pro... deixa eu ver, não. Aqui ele só está informando que ele agora já alterou lá pra gente, tá? Tá. Então isso aqui é uma coisa boa que a gente criou, que é o update para ele, tá? Isso. Ele verifica se tem novas versões do GitHub, isso mesmo. E essa aqui foi a versão de install, que é o último botãozinho que eu utilizei para ele já fazer o download e instalar para a gente automaticamente, tá? Lembrando que tem que ter conexão com a internet, senão ele não vai fazer o update, é claro, né? Porque ele tem que conectar no servidor, que é o servidor de GitHub, e envia para a gente a nossa versão atual, tá? A outra coisa que a gente fez é automaticamente checar por updates. É o checkbox, tá bom? Essa aqui é a versão do checkbox que a gente criou,
Tá, agora tem outras coisas aqui que a gente também fez, foi corrigir o single skinning. Ele tinha um bug, que na verdade é um bug do Maya 2018, tá? Que agora está corrigido, não precisa se preocupar, mas como a gente tinha um indirect skinning conectado no segment scale compensate de um joint, ele dava problema no Maya 2018 quando a gente flipava esse módulo, tá? Basicamente era isso daqui, ó. Você tinha um single com indirect skinning, flip e mirror, por exemplo, tá? Aí se você fosse gerar o rig dele assim, por exemplo, ó, e gerasse o rig simplesmente com indirect skinning, tá? Ele ia gerar o rig, mas esse flip desse joint aqui ele não ficava certo, ele ficava inverso. Por quê? Porque o joint ele tinha conexão aqui no segment scale compensate, tá? Agora ele não tem mais essa conexão de segment scale compensate, não dá para controlar ela pelo nosso atributo, aqui não tem mais o atributo de controle segment scale compensate, porque a gente vai trabalhar com indirect skinning, passando o skinning por uma target de blend shape. Então é desnecessário isso para a gente, tá? Então foi essa alteração que a gente fez para ele corrigir o bug que tinha no Maya 2018, tá? Vamos lá, o que a gente tem aqui. Essa daqui também foi uma grande atualização que a gente fez atualmente, ó. Que basicamente aqui, ó, começou com a tradução de alguns termos no dicionário de idiomas, porque quando a gente criava o rig em outro idioma, às vezes ele não conseguia completar a criação do rig por causa que ele faltava algumas instruções no dicionário. Então eu corrigi o dicionário, revisei o dicionário todo, então agora está funcionando direitinho, tá? Outra coisa que a gente fez foi acrescentar no nosso DP Color Override. A gente mudou ele para a versão 2, que agora ele está aceitando o RGB Color. Basicamente é isso daqui. A gente tem extra Color Override. Se você abrir ele aqui, ele está na versão 2, ó, e ele tem uma tab nova. Ele vai funcionar normalmente igual a gente tinha. Por exemplo, aqui eu quero colocar isso ciano, aí ele coloca ciano. Eu quero colocar isso vermelho, ele muda para vermelho, tá vendo? Agora, se a gente quiser RGB, é a nova opção que o Maya tem. Algumas versões anteriores já tinha isso. Você pode vir aqui e escolher uma cor que você quiser. Vamos dizer que eu gosto muito dessa cor aqui, alaranjada. E aí você pede essa cor e ele já vem para cá, para todos os que você estiver selecionando, assim, sabe? Você pode mudar a cor dele aqui e ele vem para todo mundo. Então essa é a opção nova no Color Override, Index ou RGB. Tá bem? Próxima coisa, DP Update, What's Change Button. É aquele primeiro botão que eu mostrei para vocês que a gente pode ver no site do GitHub. Quais são as opções que a gente tem de novidade na atualização do rig, tá? E a Guide Version. O que é isso? Quando a gente cria uma guia, agora ele pode criar uma guia, por exemplo, aqui de um AI, tá? Ele vai ter uma opção aqui na base dele, que é a versão do DP Auto Rig System, tá? Essa daqui é importante agora a gente checar qual a versão dessa guia. Por quê? Porque se você estiver tentando criar um rig com uma versão diferente da versão que criou a guia, pode conflitar alguma coisa. Então, agora a gente faz essa verificação. Então, por isso eu implementei a versão nas guias também, para fazer a verificação se ele não vai dar nenhum problema, tá? E essa daqui foi uma grande implementação que a gente fez, que é o Controls Tab, tá? A Controls Tab agora ele é assim, ó, tem uma tab nova aqui, que é o Controles, tá? Essa tab de controles, a gente tem uma série de opções aqui que a gente pode criar novos controles, que é essa parte aqui de Create New Control. E também opções aqui para alguns controles que estiverem selecionados, que a gente queira mudar eles, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser criar um novo controle da forma de uma setinha, é só você vir aqui e clicar nele, ele vem para você aqui, ó, um novo controle, é um CV, né? É uma curva, tá bom? É uma curva, tá vendo? E você tem as opções de novo controle, adicionar um shape ou dar um replace shape. Por exemplo, se eu quiser adicionar um shape, eu posso adicionar um shape de cubo nesse cara selecionado. Então a gente vem aqui, adiciona, vem um shape de cubo. Então esse aqui vai ter dois shapes, olha. Ele tem um shape da setinha e do cubo, tá bom?
adicionei um shape aqui, vamos dizer. Ah, eu quero dar um replace no shape. Ah, não quero mais cubo, eu quero agora um tipo de bolinha. Aí eu venho aqui, dou um replace shape e adiciono ele bem em bolinha, tá? Agora, também tem as opções de linear e cúbico. E, por exemplo, se eu quiser aqui cúbico, eu posso criar, por exemplo, vamos dizer que, sei lá quem, por exemplo, a setinha de novo, ó, cúbica. Tá vendo que ela fica um pouco diferente os CVs dela? Ela fica redondinha, tá vendo? Ela não é somente linear. Se eu adicionar um linear aqui, vocês vão ver a diferença. Ó, adicionar um linear. Ah, não, deu replace. Vou adicionar agora cúbico. Aqui, adicionar um cúbico. Pronto, ó, a diferença é bem pouca, ó, mas dá pra ver que ela fica com um shape bonitinho, tá? Se você quiser linear. Eu só não aconselho, por exemplo, você utilizar cúbico, tá? Dá pra fazer aqui, ó. Criei o shape dele. Esse aqui foi dificílimo de fazer esse shape, mas ele é muito pesado. Ele tem muitas curvas. Vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, ó. Ele desnecessariamente você vai ter cálculos no seu rig. Olha lá, o tanto de curva para cada uma dessas beiradinhas, tá vendo? Muita coisa. Então, assim, eu acho que deve-se evitar isso se for possível, porque cada um desses vértices aqui, se você mudar ele para, por exemplo, agora passando para essas opções aqui, ó, eu posso change curve degree, por exemplo, eu posso mudar aqui para linear, tá vendo? Aí eu consigo, com esse controle criado no AutoRig, a gente tem várias opções aqui, qual que é o degree que ele está utilizando. Por exemplo, eu consigo na nossa programação fazer essa alteração, tá? Então, basicamente o que a gente tem são novos controles combinados, que isso daqui é combinação desses primários aqui, se a gente puder dizer, por exemplo, esse face aqui, se a gente criar um novo face aqui, ó, ele é uma combinação de círculos, olha, círculos e uma boquinha, que é essa daqui, alguma dessas aqui é a boquinha dele, tá vendo? Tá, agora a última coisa que a gente tem aqui é a direção dele e o tamanho. Por exemplo, se eu quiser um controle maior, eu posso vir aqui e criar um controle um pouco maior. Aqui ele tem até que ajustar, ele não ajustou exatamente onde poderia, né? Aí é fácil, a gente só vir aqui, pega os vértices desse, arrasta para lá e arrasta para cá. Como ele é uma combinação, provavelmente os que são de combinação, a gente vai precisar fazer algum ajuste nele, caso a gente tenha uma opção diferente da opção padrão, tá? Mas isso aí é questão só de pequenos ajustes, né? Aqui a gente tem essas aqui, ó. Essas aqui são legais, tá? A gente pode selecionar um objeto, por exemplo. Vamos criar alguns controles novos aqui, ó. Novos é um círculo. Um menininho. E eu quero, por exemplo, adicionar esse menininho no círculo. Aí eu posso vir aqui na opção de Add Shapes. E ele vai copiar esse shape lá para dentro, deixando um novo controle com dois shapes, tá? Eu poderia vir aqui e dar um Replace, por exemplo. Eu quero que o menininho se torne lá. Então, vem aqui, Replace Shapes. Ele vai simplesmente deletar aquele anterior e criar um novo a partir daquele shape que a gente tinha. Eu quero dar um replace nesse cubo aqui. Aí pode selecionar ele ou selecionar outros, né? E replace nesses caras. Aí eles viram aqueles menininhos, tá? Eu quero vir aqui, vamos dizer, eu quero copiar esse shape para o lugar desse. Ele não vai deletar esse daqui porque ele não está dando um replace. Ele vai só copiar. Aí os dois vão ficar igualzinho, tá? Ficou vários menininhos ali, amigos, né? Mas deu para entender aqui quais são as funcionalidades desses controles. E o Reset Curve é quando a gente tem uma curva que a gente editou ela, por exemplo, assim, ó. Eu editei ela aqui, o menino ficou cabeçudo. E agora eu quero dar um reset. Aí eu venho aqui e o reset ele volta para o que ele era antes, que era o cubo. Basicamente era isso que a gente tinha quando criou esse controle, tá? A gente também pode criar grupos zero outs facilmente com esse botão, ou seja, a gente tem aqui agora um controle em que a transformação está no grupo acima dele, tá? Então aqui é o grupo zero out dele, recebe a transformação e ele está zerado, tá? Onde a gente tiver com a orientação e escala, etc, ele vai fazer o grupo zero out funcionar para a gente, tá? Bom, essas são as opções aqui que a gente tem no nosso... você pode dar um custom name também, por exemplo, aqui, ó, Merci. A gente quer criar um novo controle Merci do tipo pirâmide.
aí ele vem para cá. Um novo controle merci, se a gente quiser usar o out dele, merci 0. Bom, essa é as funcionalidades para a gente utilizar esse painel. Agora, esse painel não foi exatamente só isso que mudou no AutoRig, porque depois que eu criei esse painel, cada uma dessas curvas aqui é um objeto separado. A gente tem um módulo no nosso script que, na pastinha do script, tem um módulo para cada uma desses objetos. E o legal é que agora o AutoRig está sempre trabalhando com essas novas curvas. E essas novas curvas guardam a versão, igual eu falei, guardam informação de tamanho, guardam informação de degree da curva, ele guarda informações que foram criadas durante o rig. Então isso daí é muito importante porque agora o AutoRig inteiro vai gerar essas curvas novas. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente gerou essa curva da clavícula, ela criou as informações aqui, ó, da versão, qual que é o ID dele, eu já vou explicar o que é esse ID, qual o tipo da classe, ou seja, qual o objeto que ele usou para criar essa curva, o tamanho, o degree, qual a rotação que ele aplicou inicialmente quando ele criou essa curva para esse objeto. Tá? Isso é para todos os nossos objetos. Por exemplo, esse aqui, a curva se chama plus, que é o mais, né, e tudo mais. Tá? Então, para todos os objetos agora a gente tem curvas seguindo a nossa orientação a objetos desses novos controles, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se tem alguma delas aqui eu não falei, ó. Orientação a objetos. E tem aqui agora a gente pode falar sobre o control preset, tá? O preset é basicamente uma pré-configuração que a gente tem quando a gente vai criar o rig. Então basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó. Aqui a gente tem o menu settings, que eu passei o language para lá, então você pode escolher a versão da linguagem do AutoRig aqui. E o Control Preset, desculpa. O Control Preset você tem esses daqui que são clássico, o antigão que a gente usava, ele é um clássico. Tem um cúbico que eu só fiz como teste de gerar todo o rig como cubo. Vamos gerar só para a gente ver, por exemplo. Aqui eu vou criar uma nova cena, só para a gente dar uma verificada. Por exemplo, aqui, ó, vou reiniciar o nosso rig, vou pedir um preset cúbico e vou criar, por exemplo, biped. Agora vocês vão ver que não é muito interessante usar cubo para tudo, mas só para a gente testar, a gente riga. Ele vai ler no preset quais são as curvas de controles que pegam cada um dos shapes e ele vai criar um shape específico em cada um dos rigs, tá? Então, basicamente o que ele criou aqui, como a gente está usando o preset cúbico, ele criou cubo para todo lado, tá vendo? Então assim, o rig ficou todo de cubo, não era essa a nossa intenção de fazer um rig assim, o animador não vai gostar. Mas só para vocês entenderem que aqui a gente pode mudar o preset para o Default Classic, é o antigo, Default as curvas novas que eu já estou criando a partir do novo design, que a gente está trabalhando muito com o Google Pixel para a gente poder ter um design bonito das curvas de controle. Ainda vai me faltar criar várias curvas novas para a gente alterar o nosso default e utilizar ele com o design que o Google desenvolveu. Então a gente vai ter no Controls, a gente vai ter uma série novas de novas curvas em breve, tá? Novas curvas de controle. Por exemplo, agora o AutoRig está com algumas pequenas mudanças para quem conhece o AutoRig. Por exemplo, aqui no dedo ele mudou um pouquinho, mudou o jaw, aqui ele está com um design um pouquinho diferente, então dá para a gente ter uma nova apresentação do rig, tá? Ainda vou acrescentar, igual eu falei, novos ícones aqui de novos controles que vão ser chamados no nosso rig, tá? Basicamente, para mostrar para vocês a funcionalidade dele, aqui, ó, do que é o preset, a gente agora dentro do DP Auto Rig System, a gente tem controls. Cada uma dos controles, eles têm um novo objeto aqui que eu falei para vocês e a gente tem um presets. Esse presets aqui, ó, se você abrir o default, por exemplo, ó, dá um open. E ele vai mostrar para vocês, ele é basicamente um JSON file, tá? Que é um dicionário, que tem um dicionário dentro dele. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um ID. Esse é o ID do controle. Então, por exemplo, quando o controle, vamos dizer que, sei lá, head, ou que, vamos pegar um mais simples aqui, ó, o FKline, tá? Se a gente tem um FKline, ele vai pegar o tipo círculo, tá? O tipo do controle que ele vai pegar é o círculo e o degree inicialmente é 1. Ele não precisa de degree. Por exemplo,
o limb, o wrist, tá? Que é o punho. A gente vai procurar ele aqui no ID dele, ó, limb wrist, ok? Ele usa-se o tipo cubo e o degree dele é 1. A gente poderia mudar aqui rapidamente só para fazer um teste. Em vez de cubo, a gente pode pôr, por exemplo, ball, né? E salvo, tá? Vou salvar só temporariamente. Aí a gente vai abrir uma nova cena. Em vez desse cubo aqui, vai aparecer uma bolinha, né? Provavelmente deve ser isso que a gente vai ter. Ó. Se a gente criar um biped, o ID desse controle vai procurar no dicionário de JSON qual que é a instrução que ele tem para usar qual curva de controle. Então, ele vai dar load agora numa curva bola, né? Que é aquela que a gente mudou ali atualmente. Então, se a gente mudou lá no nosso preset, agora o nosso controle, em vez de ser um cubo, ele virou uma bola. É o mesmo controle, é a mesma coisa, só mudou o shape, tá bom? Então, isso aqui é uma alteração que a gente fez no rig para poder gerar os nossos presets, tá? Aí, a partir de agora, a gente vai ampliar um pouco mais a quantidade de curvas, igual eu falei, tipo de controle, e gerar alguns presets. Esses presets você pode criar os seus e pode me mandar para eu poder fazer upload no nosso GitHub e eles vão ficar lá disponível para todo mundo, tá bom? Aqui, voltando ao que a gente tinha, a gente moveu as informações do rig info para o master control, tá? Esse aqui basicamente é uma coisa técnica que o master control, que era esse daqui, ó, ele tinha informações do setup do rig nele, tá? Agora não, agora ele só tem informações mesmo do controle que ele foi criado. Eu passei as informações para o all group, que é onde a gente vê que tem mais informações que são mais, como ele é o root mesmo do nosso rig, as informações de conexões dele estão lá, tá bom? Eu acho que fica mais limpo e mais claro para a gente fazer algumas atualizações nele, tá? Bom, aqui a gente também fez alguns fixes. Muito bem, então agora vamos ver. Isso aqui é um fix bem grande, porque a gente mudou todos as chamadas de controle, a gente está passando pelo DP Controls, tá? Que é uma nova classe que tem todas as informações para criar o controle nela. Então, os outros objetos de curvas, eles são filhos, heranças, né, desse objeto, tá? Não vou entrar muito nisso, que é muita programação, mas vamos lá para a gente finalizar o que a gente tinha. O load window eu mostrei para vocês no início, que é aquela janelinha dizendo que o AutoRig está carregando. Icons Review é quando a gente criou esses ícones aqui que estavam faltando. E também alguns ícones que são novos aqui, que não tinham ainda. Por exemplo, o Isolate está aqui, o Copy Skinning também era temporário. Isso daí, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem. Adicionamos o módulo extra, que é o DP Copy Paste. Esse daqui, ó, DP Copy Paste atributo. Esse daqui era um script muito antigo que eu tinha criado, um vídeo tutorial dele também. Vocês podem ver no meu blog, se vocês quiserem ver. Essa ferramenta é onde eu ensino uma utilização prática dos conhecimentos de Python no Maya. Então, você pode ver a criação dessa ferramenta. O que eu fiz foi pegar essa ferramenta, transformá-la em orientada a objeto e implementar ela no nosso DP AutoRig System. Então, basicamente, o que ela faz? Ela abre uma janela, ela é a versão 2 agora, tá? E o que ela faz? Se a gente tiver, por exemplo, dois objetos em que a gente queira transferir de um para o outro o translate, aqui vai ficar um pouco difícil, mas vamos dizer que esses dois objetos aqui, ó, a gente tem só transformação em um. Aí você quer transferir de um para o outro, você seleciona um, seleciona o outro, copy and paste, ele vai fazer a cópia dos valores da channel box. Se você tiver algum valor, por exemplo aqui, rotate, agora vamos trabalhar o rotate. Ó. Se tiver só um valor selecionado, quando você, aqui na channel box eu digo, quando você fizer o copy and paste, ele vai pegar somente esse valor selecionado, tá? E, por exemplo, se você quiser só copiar desse, por exemplo, pode copiar, ele vai guardar esses valores e ele vai dar um paste em outro, por exemplo, que você está com o valor guardado na memória que você clicou nesse botãozinho copy. Então, essa é uma ferramenta muito útil quando você quer transferir valores da sua channel box de transformação para um objeto para o outro, tá? Esse é o nova ferramenta que a gente tem aqui em extras, que foi
opção aqui que a gente tem. A outra coisa que a gente tem é verificando a guide version. Ok. Quando você vai criar o rig, ele vai verificar a versão da sua guia, se essa guia foi criada na versão em que você está utilizando para gerar o rig aí, ok, vai rigar certinho, tá? Senão ele vai avisar, tem certeza que pode continuar, senão pode dar algum problema, tá? Aqui a gente introduziu a degree, né, o grau de se é linear ou é cúbico no preset, tá? No dicionário do preset, foi isso que a gente fez. Vamos lá, o que mais que a gente tinha? Agora foram alguns fixes, olha, a gente tinha algum probleminha no fix do holder, do single módulo, a gente corrigiu tweaks, a gente corrigiu também os shapes deles, utilizando agora os novos shapes, que os tweaks utilizam esse daqui, eu acho, se não me engano, tá? Deixa eu ver, não, tweaks utilizam esse daqui, gotinha, acho que é esse mesmo, tá? O que mais? Tá acabando, só um minutinho. A gente teve um probleminha de duplicate que eu corrigi e um probleminha de load do quaternion. Depois que a gente alterou essas coisas todas, aí agora eu tive vários bugs para corrigir e também a última versão foram bugs corrigidos, que agora tá tudo certo. Agora tem um bug ainda que eu ainda vou precisar corrigir, que eu descobri recentemente, esses dias, é que o install update ele não está funcionando no Mac nem no Linux. No Linux eu não testei, mas provavelmente como é um sistema operacional muito próximo, não funciona no Mac, provavelmente não deve estar funcionando no Linux. Eu ainda vou revisar então esse install do update para Mac e Linux, eu peço desculpa. Por enquanto o update está funcionando para o Windows, tá? E isso foram as versões, as atualizações que a gente fez para o nosso DP Rig System versão 3.07.00, que já está no GitHub, você já pode fazer o download gratuito e utilizar como ferramenta para suporte aí nos seus trabalhos de rigging, tá bom? Espero que vocês gostem. Se encontrarem, por favor, algum problema, me avisem, me reportem que eu corrijo, porque agora, sempre quando a gente tem atualizações, a gente pode encontrar algum probleminha, mas pelo que eu testei nas produções que a gente fez, tá funcionando bem, tá bom? Isso aí. Muito obrigado, valeu.